Com certeza você sabe o quanto você tem investido, quanto de renda você recebe, e talvez saiba até o quanto de patrimônio que você precisa acumular para atingir o valor que você quer. Mas será que você sabe se todas essas decisões financeiras estão caminhando para um único objetivo? Meu nome é Larissa Giacomasso, sou consultora de investimentos e especialista em crescimento patrimonial, e por aqui eu venho para traduzir um pouco desse mercado financeiro e esse mercado de investimentos e mostrar como que você pode aplicar estratégias que vão fazer você enriquecer. Se esse tema é do teu interesse, você tem que clicar no primeiro link da descrição e participar da comunidade Enriquecer, onde lá toda semana eu libero insights capazes de fazer você enriquecer. Hoje eu vou mostrar para você que a tua carteira de investimentos é um dos itens de um grande sistema financeiro. E se todas essas pontas desse sistema financeiro estiverem caminhando juntas, estiverem unidas, eu tenho certeza que você consegue sim atingir todos os teus objetivos de forma mais rápida e eu diria até muito mais barata. Então se prepara que hoje o vídeo vai ser estilo aulão mesmo, eu preparei até um flipchart aqui para a gente colocar bem a mão na massa e mostrar para você como que você pode alinhar todas essas pontas do teu financeiro. Para a gente começar esse conteúdo, é importante entender que a gente tem o hábito de organizar o nosso financeiro, as nossas decisões financeiras em caixinhas. Vamos pensar juntos quais são essas caixinhas. Uma das caixinhas que está na vida financeira de todo mundo é o quê? As instituições financeiras. Essas instituições financeiras são aqueles bancos, aquelas contas, aquelas fintechs que a gente está mais habituado a utilizar no dia a dia, seja para as contas que a gente paga mensalmente, seja para os investimentos que a gente realiza. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você como que isso aqui se comunica com a tua carteira de investimentos. Agora, outra caixinha que está na carteira de praticamente todo investidor é o quê? São as previdências privadas. Essas previdências privadas, elas possuem principalmente duas divisões que a gente também vai aprofundar aqui, que são aquelas previdências privadas que entram como um benefício que a empresa, o órgão onde você trabalha cede para você, e aquelas mais tradicionais que são as bancárias. Também vamos falar sobre esses dois pontos aqui. Agora, outra caixinha, seguros, planos de saúde. Esse aqui é outra caixinha que normalmente está trabalhada a parte do nosso financeiro, como um extra ali do financeiro, mas que vai fazer sentido dentro de uma carteira. Outro ponto é o quê? Financiamento, seja do imóvel, seja do automóvel, entra também numa caixinha. Outra caixinha, muito atrelada às instituições financeiras, mas que todo mundo tem. Cartão de crédito. Outra coisa que a gente já pode colocar aqui é o quê? O teu dinheiro investido. E por fim, vamos colocar mais uma caixinha aqui, que também é tratada dentro do financeiro de uma pessoa, que é talvez a empresa que ela possui, as fontes de renda que ela possui. Repara que a gente tem várias caixinhas relacionadas ao nosso dinheiro, relacionadas ao nosso financeiro. E isso aqui não tem problema nenhum. O problema nasce quando uma decisão em alguma das caixinhas, ela acontece de forma isolada, sem considerar o todo do teu financeiro. Quem me acompanha no Instagram sabe que recentemente eu estava comemorando o fato de eu ter atingido 100 clientes que passaram por todo esse processo de planejamento de carteiras comigo. Só que nessa situação, a comemoração não foi nem pela quantidade de clientes, mas foi porque durante todo esse tempo eu consegui criar um método que eu chamo de silêncio financeiro. E esse método do silêncio financeiro, ele visa o quê? Eliminar esses excessos, eliminar essa bagunça do nosso financeiro e fazer com que tudo caminhe para um único objetivo. Tudo isso caminhe para os objetivos financeiros que você quer estar realizando. Fazer com que tudo isso seja um aliado das suas finanças. E agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que cada um desses itens podem se conversar quando a gente pensa em construir uma carteira que tenha um patrimônio o mais eficiente possível. Vamos lá! Vamos começar com o item seguros, planos de saúde. Pode ser um seguro de vida, um seguro da casa, do automóvel, um plano de saúde. Todos esses itens aqui, eles são ferramentas que podem reduzir a necessidade de reserva financeira de liquidez imediata que você tem ali dentro da tua carteira. Por quê? É muito importante avaliar quais são as coberturas que você possui nesses seguros, nesses planos de saúde, para que realmente a gente consiga entender
qual é a real necessidade de liquidez na tua carteira. Se a gente faz essa análise aqui e entende que você não precisa de uma alta liquidez na tua carteira de investimentos, o que a gente faz com o excedente desse valor? O excedente desse valor a gente vai conseguir investir de forma muito mais estratégica, pensando em uma rentabilidade maior, pensando nos objetivos financeiros que você possui. Além disso, hoje o mercado de seguros ele já é muito mais evoluído e existem as apólices resgatáveis. Existe aquele receio de lá, eu vou pagar um seguro de vida e no final não vou nem estar utilizando isso. Mas hoje, com as apólices resgatáveis, lá no final você consegue ter o retorno desse dinheiro que foi guardado durante todo esse período. Mas seguros, eles exigem muita atenção, muito planejamento, por quê? Com certeza, se você entrar no aplicativo do banco, de alguma fintech, vai surgir ali para você um seguro de vida baratinho. Mas com certeza as coberturas que esse seguro de vida padrão, esse seguro de vida que não é pensado para a tua realidade, esse seguro não vai trazer proteções suficientes para você estar reduzindo a tua necessidade de reserva imediata. E dessa forma, ele não vai estar trabalhando a favor da tua construção patrimonial. Então aqui, eles podem fazer sentido dentro de uma carteira, mas desde que com planejamento e que as coberturas sejam suficientes para reduzir a necessidade de reserva imediata. Considerando esse ponto de vista do seguro, a gente já começa a perceber que ele pode caminhar para um objetivo em comum. Mas vamos falar um pouquinho também das previdências privadas? As previdências, como eu falei lá no começo, a gente precisa dividir ela em duas etapas. A primeira etapa é considerando aquelas previdências que são parte de um benefício que a empresa onde você trabalha cede para você ou o órgão que você trabalha cede para você. Essas previdências que vêm como um benefício, normalmente, elas têm a seguinte característica. Você, colaborador, investe uma parte, guarda uma parte e a empresa, o órgão, guarda uma contrapartida, dá uma parte também, normalmente eles dobram esse valor. Nessas situações, não tem o que a gente analisar, não tem o que a gente cogitar resgatar essa previdência, porque sempre vai valer a pena, já que tem um acréscimo a mais da empresa ou do órgão. O que a gente faz nessas situações onde a previdência ela vem de um corporativo, vem de um órgão, é o quê? Analisar a fundo qual é a forma de investimento daquela previdência, qual é a forma de investimento daquele fundo, para quê? Na tua carteira de investimento, no teu dinheiro investido, a gente não faça a mesma carteira, a gente não repita a mesma alocação, porque daí é aquela história de estar colocando todos os ovos na mesma cesta. Agora, o segundo ponto de vista das previdências são aquelas previdências mais tradicionais, aquela bancária mesmo, que você pode chegar no banco e contratar. Essas previdências exigem um pouco mais de atenção, por quê? Primeiro, em relação ao tipo de plano, se é PGBL ou VGBL. Isso vai determinar sobre o que vai acontecer a tributação. Se for PGBL, é sobre o valor total, então é tudo aquilo que você guardou mais o que rendeu. E se for na VGBL, é só sobre a rentabilidade. Só que o PGBL, ele traz um benefício para o investidor, que é o quê? Na declaração do imposto de renda, até 12% da tua renda bruta, você pode estar abatendo de acordo com o valor que você tem na Previdência. Só que além do tipo de fundo, a gente também precisa se atentar à tabela de tributação, se ela é progressiva ou regressiva, que isso vai mudar completamente também o valor da tributação. Mas o ponto mais importante dessas previdências tradicionais, que você vai no banco e contrata, é analisar a carteira do fundo que a Previdência vai investir. Por quê? Aqui no Brasil, o brasileiro ele tem um perfil de investidor mais conservador mesmo e os fundos de previdência tendem a replicar isso. O que acontece é que a gente vê fundos de previdência extremamente simples, mas com taxas de administração elevadas para a carteira que possui. Nessas situações, é muito vantajoso o investidor fazer o quê? Pegar o mesmo valor que ele estaria direcionando para uma previdência privada e montar uma carteira similar por conta própria para fugir dessa taxa de administração. Só que claro que isso também vai exigir um certo planejamento para você ver situação a situação, previdência a previdência, fundo a fundo, para ver como que essa previdência ela pode caminhar rumo ao teu crescimento patrimonial, num crescimento bem mais eficiente. Um terceiro ponto que está se tornando muito comum nesse debate de construções de carteira é a empresa do investidor. Às vezes o investidor tem uma PJ e surge aquela dúvida: Lari, é melhor eu construir patrimônio na minha pessoa física ou na minha pessoa jurídica? A gente precisa avaliar alguns pontos aqui. Primeiro, na pessoa física a gente consegue maiores benefícios, como por exemplo, a isenção para LCIs, para LCAs, e também consegue acesso a uma gama muito maior de investimentos.
Beleza, lá, então vou tirar todo o meu dinheiro da PJ e jogar na minha pessoa física. Também não é bem assim. Por quê? Porque para fazer esse movimento de PJ para pessoa física existe tributação. A gente precisa alinhar com a contabilidade, avaliar ponto a ponto qual que deve ser a movimentação e a frequência dessas movimentações, para que você não acabe tendo um imposto extra para tirar o teu dinheiro da empresa e colocar na tua pessoa física. Além disso, a empresa ela também vai entrar como um fator importante para a diversificação. Por exemplo, se você tem uma empresa no ramo de metalúrgicas, na tua carteira de investimentos, provavelmente a gente não vai investir em empresas desse mesmo ramo. Se você trabalha, a tua principal fonte de renda vem do segmento agro, na tua carteira a gente vai criar uma diversificação diferente ali dentro para que esses riscos consigam se equilibrar. E dessa forma a gente consegue mais um ponto que, quando bem estruturado, caminha rumo a um crescimento muito mais sólido. Quarto ponto que eu vou trazer aqui para vocês é um que está na vida de todo mundo, que é o cartão de crédito. O cartão de crédito, dependendo da forma como você investe, dos locais onde você guarda o seu dinheiro, você consegue um upgrade gratuito, você consegue anuidade gratuita, você consegue uma maior listagem de benefícios. Só que ele não se resume a isso. Você consegue tranquilamente alinhar o seu cartão de crédito aos objetivos que você possui. Por exemplo, se você gosta de fazer viagens todos os anos, você está fazendo viagens. Ter um bom cartão de crédito, com uma boa pontuação, com uma boa milha que você recebe, faz com que essas viagens elas se tornem mais baratas para você, já que você consegue economizar muito em hospedagens, consegue economizar muito em passagem, tem acesso em salas VIPs também. E nisso a gente entra até em um outro ponto. Qual o benefício mais atrativo para você? Para você é mais interessante receber essas pontuações para trocar por milhas ou para você é mais interessante o cashback? Isso vai depender de pessoa para pessoa e é importante entender o que vai funcionar para você conseguir escolher o melhor cartão que vai trazer os melhores benefícios para você mesmo. Por exemplo, se você é uma pessoa que viaja bastante, uma pessoa que já entendeu ali o básico sobre fazer as transferências de pontos para milhas, com toda certeza, pontos vai ser o benefício mais atrativo para você. É o que você tem que buscar priorizar ali dentro das instituições. Agora, se você não viaja tanto, se você quer tranquilidade, você não quer ter que fazer essas trocas de pontos para milhas, você quer facilidade na tua vida financeira, daí sim o cashback ele vai ser mais interessante. Quando você passa a olhar para o teu cartão de crédito de forma planejada, pensando nessas fontes que ele pode trazer para você, ele deixa de ser apenas um método de pagamento e passa a ser um ativo dentro do teu sistema financeiro, colaborando para o teu crescimento patrimonial. Outro ponto que eu quero falar aqui com vocês, bem interessante, é a questão de um financiamento. Aqui no Brasil, a gente tem esse hábito cultural de antecipar parcelas do financiamento para reduzir todo o saldo devedor, amortizar as últimas parcelas. Mas existem algumas situações que isso aqui não vai ser interessante. Fazer essa amortização antes não vai ser interessante. Dependendo da taxa de juros que você contrata no teu financiamento, vai ser mais vantajoso o quê? Pegar esse dinheiro que você utilizaria para amortização, guardar em um investimento simples e no final de 1, 2 anos amortizar um valor maior. Por quê? Porque a taxa de juros que você consegue ir investindo muitas vezes é maior do que a taxa de juros que você contratou no teu financiamento. Só que para essa estratégia funcionar, a gente precisa entender e analisar a fundo qual é o custo total do teu financiamento, não apenas a taxa de juros, também aquelas taxas de seguro, aquelas outras cobranças. Analisando tudo isso e chegando à conclusão que a taxa mensal é inferior ao que a gente conseguiria investindo esse mesmo valor, vai valer a pena você criar uma reserva de amortização. Guardar esse dinheiro ali por 1, 2 anos e depois desse período amortizar tudo de uma vez só, que você vai amortizar o valor que você guardou, mais os juros que tudo isso rendeu nesse período. E, desta forma, o financiamento também se torna mais uma estratégia de crescimento patrimonial para você. Quase finalizando toda a explicação aqui do nosso sistema financeiro e vamos comentar agora sobre as instituições financeiras. Por que elas fazem parte de todo esse sistema financeiro? Bom, as instituições financeiras elas são responsáveis por liberar crédito, por dar acesso a produtos, por liberar cartões de crédito, mas como que elas podem fazer parte de todo esse sistema de forma estratégica? Bom, vamos pegar a seguinte situação. Você está se planejando para comprar um imóvel em 1, 2 anos e provavelmente vai precisar de um crédito para fazer isso, um financiamento para conseguir fazer a aquisição desse imóvel que você deseja. A grande estratégia é
desde já, você ir criando um relacionamento com essa instituição, porque lá na frente você vai conseguir negociar melhores propostas, você vai conseguir melhores propostas para você. Só que esse relacionamento com a instituição não precisa vir de um seguro baratinho, que a gente comentou lá no início, não precisa vir de um produto financeiro que não é bom, por exemplo, os títulos de capitalização. Você pode fazer o quê? Montar parte da sua carteira de investimentos nas instituições que você precisa melhorar o seu relacionamento, e daí dessa forma elas já acabam servindo também como uma estratégia de crescimento patrimonial para você. E por fim, para finalizar esta etapa do nosso sistema financeiro, a gente não pode esquecer do nosso dinheiro investido, que sempre precisa ser adequado aos objetivos que a gente quer estar tirando do papel. Para cada objetivo que você possui, vai existir um investimento adequado. Cada objetivo tem suas características, assim como cada investimento também tem as suas características. Por exemplo, se você quer criar uma reserva financeira, você precisa de investimentos com liquidez, investimento em seguros. Agora, se você está guardando um dinheiro para o teu futuro, para a tua aposentadoria, você já consegue criar uma diversificação maior, correr um pouquinho mais de risco, aproveitar as carências para elevar a sua rentabilidade. Então, todo o teu dinheiro investido, o teu dinheiro guardado, ele precisa ser guiado com esses objetivos que você quer tirar do papel. Considerando todas essas análises que a gente passou aqui, a gente tem praticamente feito um patrimônio eficiente. Mas eu vou trazer aqui para vocês 2 pontos extras que você precisa analisar para conseguir tornar isso aqui ainda mais eficiente. O primeiro ponto é o quê? Seguranças e garantias. No quesito garantias, você pode fazer o que estrategicamente para aumentar as suas garantias? Você pode fazer uma diversificação entre instituições, para não colocar todo o teu dinheiro em um único banco, não colocar todos os ovos na mesma cesta, mas também você pode fazer uma diversificação entre CPF. Então, por exemplo, se você é casado em comunhão de bens, você consegue tranquilamente dividir o patrimônio investido nos 2 CPFs. Agora, se você tem filhos, quer criar uma reserva, quer criar um cofrinho ali para o futuro do teu filho, você também pode tranquilamente criar essa poupança para o seu filho no CPF dele, para conseguir essa diversificação de CPFs. Lembra lá em novembro, quando aconteceu todo aquele caso master, que os investidores precisaram acionar o FGC? O FGC ele traz cobertura de R$250 mil por CPF, por instituição financeira limitada a R$1 milhão. Se você consegue fazer essa diversificação extra ali nos CPFs, nas instituições, essa tua garantia ela só vai crescer. E na questão da segurança aqui, a gente pode falar principalmente pensando em investimentos, qual que é a melhor forma de você trazer um risco inferior para a tua carteira de investimentos? Utilizada é diversificação inteligente. Então, ter uma diversificação entre instituições, entre investimentos, entre empresas da bolsa. Toda essa diversificação, essas garantias são o que vão trazer esse ponto a mais de estratégia e de crescimento seguro para o teu patrimônio. E outro ponto extra é o quê? É uma estratégia de tributação e custos. Quando a gente investe, vão existir impostos e vão existir custos. Como que a gente pode analisar isso de forma estratégica para ter essa redução? Uma forma de ter uma redução tributária é através das previdências PGBL, previdências privadas PGBL, você consegue fazer esse abatimento na declaração. Outra estratégia é através dos investimentos isentos, que é o caso de LCIs, LCAs, em parte de renda variável, os dividendos que você recebe de ações, de fundos imobiliários são isentos ali até o limite de 50 mil por CPF, por empresa, por fundo. E também na questão de custos, a gente comentou aqui sobre os custos da previdência privada, essa análise também precisa estar dentro desse teu sistema financeiro para você conseguir essa redução de custos de tributação e no final você ter um resultado mais atrativo. Você percebe que quando a gente une todos esses pontos aqui, todas essas contas financeiras, você não vai ter só uma rentabilidade maior, você vai ter todas essas contas caminhando juntas para esse teu objetivo de construir esse patrimônio financeiro. Para colocar todo esse sistema financeiro para mudar, é necessário planejamento, mas um planejamento profundo, que considere todas essas contas aqui. Um dos problemas da alocação de investimentos tradicional é que o cliente das instituições é colocado em caixinhas.
normalmente de acordo com o patrimônio que ele possui. Só que agora você consegue perceber que são várias variáveis que precisam ser consideradas para uma boa alocação? Para mostrar isso, eu vou dar o exemplo de dois clientes que tinham um patrimônio muito parecido, só que estavam em fases de vida muito diferentes. Os dois clientes tinham ali mais ou menos 500 mil reais de carteira de investimentos, só que uma delas já estava na fase de usar desse patrimônio que ela tanto construiu e o outro ainda estava no início, ele estava se planejando para comprar o primeiro imóvel dele. Repara que, como os dois têm objetivos diferentes, têm fases de vida diferentes, têm contas financeiras diferentes, a alocação de investimentos precisa ser completamente diferente. Se alguém recomenda um investimento para você sem considerar todo esse planejamento aqui, saiba que o teu dinheiro não está trabalhando na maior eficiência possível. Você liga lá na instituição e fala, gerente, estou com X reais para investimento. Em torno de 10, 15 minutos depois ele já dá um retorno para você. Você acha que ele conseguiu fazer todo esse planejamento em 10 minutos? Não tem como alguém fazer uma recomendação de investimentos para você em apenas 10, 15 minutos. É necessário um planejamento profundo que considere todas essas contas e que faça todas essas contas caminharem para o teu objetivo financeiro. Exija que qualquer recomendação de investimento passe por esse planejamento para que ela consiga trazer a maior eficiência possível para o teu dinheiro. Exija eficiência em qualquer decisão financeira que você for tomar. Se depois desse vídeo você percebeu que você sabe quanto você tem investido, mas não sabe como que o teu patrimônio está caminhando junto para o crescimento financeiro, talvez seja a hora de mudar a pergunta. Não perguntar aonde investir, mas sim perguntar como isso vai me trazer maior eficiência financeira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau!